Olá pessoal, estamos de volta com o InonCast, onde temos duas convidadas, duas mulheres empoderadas e poderosas, que trabalham com educação, né? As duas estão inseridas na educação no seu dia a dia. A gente tem uma conversa bem legal aqui hoje, espero que vocês gostem. Eu vou mandar um abraço para o pessoal do marketing que é lá atrás, fazendo todo o trabalho de gravação e edição. E vou apresentar para vocês hoje as nossas convidadas. A Valdinéia Souza, aqui ao meu lado, gestora pública da Escola de Gestão de Colombo, intraempreendedora, recebeu o Prêmio Mulheres Inspiradoras de 2024, graduação em Pedagogia pela Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras, pós-graduação em Gestão Empreendedora de Instituições de Ensino com ênfase em Supervisão e Orientação, pela mesma faculdade, com a participação no livro Imagem e Sucesso, O Poder das Conexões, já na segunda edição, né? Sim. E a Luciliane Ribeiro, que já é conhecida nossa aqui, trabalha com a gente também aqui na Inon, né? Sim, a Luciliane é especialista em gestão empresarial, diretora do Instituto Paranaense de Compliance da IPACOM, né? É isso? Isso mesmo. Da IPACOM, gestora de projetos de privacidade e proteção de dados, com ênfase em governança, mediadora comercial com certificação internacional em Londres e formada em letras pela UEPG. UEPG, isso mesmo. O E tem a diferençazinha no sotaque, né? Exatamente. Muito obrigado por estarem conosco nesta manhã. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar com essa conversa com a gente aqui. Eu já queria começar perguntando para as duas, em que momento vocês decidiram atuar na área da educação? Como foi a experiência de lecionar? Aproveitar que a gente está aí no mês do professor, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de educação, que é muito importante. Esse país precisa demais. Então é isso, meninas. Em que momento vocês decidiram atuar na área de educação? Como foi a experiência de lecionar? Pode começar, né? Por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né, e principalmente valorizar o professor. Nesse mês, né, que a gente comemora o Dia do Professor. Bom, a minha trajetória com relação a lecionar foi desde a faculdade, né? Quando eu percebi que eu poderia fazer diferença na vida de crianças e pessoas, eu resolvi compartilhar meu conhecimento. Desde então, eu fui para a área corporativa, mas o âmbito de lecionar, aquela sementinha de repente, manter aquela vontade de ensinar, ela continua até hoje. Então, eu acho assim que, para mim, o fato da minha primeira formação ser professora foi um diferencial para transformar o profissional que eu sou hoje. Aqui em off você falava você contava estava contando uma história para a gente de uns alunos que você deu aula de inglês bem inicialzinho. Sim, era Você estava na faculdade? Na época da faculdade, né? Então a gente precisava sempre fazer algum trabalho para poder ajudar a comprar os livros, né? E eu não tinha condições de trabalhar 8 horas porque meu curso era à tarde. E o que eu fazia? Eu pegava e ficava cuidando das crianças das minhas colegas, que eram bem mais velhas e tinham crianças. E um dia eu fiquei com 4 crianças, 2 delas com 3, 4 anos. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com essas 4 crianças aqui? Não tive dúvida. Comecei a ensinar musiquinhas em inglês. Então, por que é muito importante essa história? Essas 2 criancinhas de 2 e 4 anos, uma hoje mora no Canadá e a outra mora na Austrália. E depois de muitos anos, elas me deram um feedback de como foi a introdução da língua inglesa, que foi com aquela música em inglês. Então, por isso que eu valorizo muito o papel do professor, porque a gente realmente impacta, né? E é uma responsabilidade muito grande você impactar por bem e por mal. Então, no meu caso, ainda bem que foi por bem, né? Muda a vida das pessoas, né? É gratificante, né? Você vê essa questão do aprendizado, como as pessoas desenvolvem, com às vezes é um pequeno gesto que você introduz nela e ela vai adquirindo conhecimento e vai subindo, né? Vai galgando degraus. Uma família, é verdade. Val, fala um pouquinho da tua história pra gente. Também quero agradecer a oportunidade, que delícia estar participando desse momento aqui com vocês. E, como a Du falou, nesse momento que é tão importante, né? Dia do professor, mês do professor. Quem é o professor hoje? Isso é importante a gente lembrar. Por que eu decidi me tornar professora? Desde pequena, ou ia ser professora ou seria policial.
Aí pensa, eu policial. Ainda bem que eu segui pela área da educação, exatamente. Então, desde pequena eu sabia o que eu queria ser. E na minha família tem outros professores, né? Minha família tem outros professores e isso motivou. Quando eu fiz 16, já comecei a fazer o magistério e daí não parei, né? Depois do magistério foi pedagogia, especializações. Hoje eu estou na 7ª especialização, porque o tempo todo o professor precisa estar estudando. Ela sempre vem de uma necessidade. A primeira pós, que foi gestão escolar, ela veio pela questão da pedagogia mesmo. Mas as demais sempre foi para resolver uma situação. Quando eu fiz docência na educação infantil, foi porque eu estava atuando como assessora na educação infantil aqui no município. Quando eu fiz alfabetização e letramento, porque eu entrei no grupo Alfa da rede municipal aqui. Quando eu fiz, agora, recentemente, que eu fiz gestão municipal, gestão pública municipal, foi porque eu assumi a escola de gestão. Então, a educação, para mim, ela sempre veio de uma necessidade. É um prazer? Eu amo estudar. Mas as pós, elas foram me levando porque o destino era esse, né? Quem é professor tem que ser pesquisador e estudante o tempo todo. Não tem o que fazer. Tem que seguir nessa linha. E está buscando cada vez mais conhecimento para poder passar isso, né? Sim, olha, agora eu estou fazendo uma pós em autismo. Né? Não é mais a área que eu atuo, porque eu deixei de estar numa sala de aula com os pequenos e estou na gestão de uma escola. Então, eu preciso direcionar meus estudos para a questão administrativa e pública. Porém, eu tenho um afilhado que tem muita dificuldade na aprendizagem e teve a oportunidade de fazer a pós de forma gratuita pela AMP, uma parceria com a Itaipu. Falei, não vou perder, né? Não vou perder, porque tudo que a gente aprende, que serve para uma situação, serve para outras. O meu Matheus não é autista, é disléxico. Mas todas as estratégias de aprendizagens que eu estou vendo lá, serve para eu aplicar com a minha criança também. Legal. É isso. Legal, muito legal. Já vou aproveitar o gap aqui e te perguntar sobre intraempreendedorismo, que é a tua área que você está mais ligando ali com o pessoal, né? Agora sim. Desde 2021, quando eu assumi a Escola de Gestão Pública, eu me vi em outro contexto, né? Mesmo eu já trabalhando com formação continuada desde 2009. Desde 2009 eu trabalho com formação continuada. Não era nesse viés de administração, né? Eu era uma das formadoras. Aí, de repente, me vi organizando esses momentos formativos. E aí virou a chave. Eu falei, opa, é isso que eu quero ser. Estava acostumada a chegar, tá tudo pronto. Eu fazia a minha fala, tirava minha foto e ia embora. Agora não, eu tenho que organizar todo esse espaço para receber outras pessoas. Falei, é isso que eu vou me dedicar agora. E aí veio já o convite para participar do livro. Vieram alguns convites para estar junto com empreendedores, e aí mudou. Se até em 2020 o meu ciclo de amigos eram professores, a partir de 2021 não. Começou a ser o pessoal do empreendedorismo mesmo. E aí eu me descobri intraempreendedora, que são dois conceitos diferentes. Na Escola de Gestão Pública eu consigo fazer aquela mentalidade de dono, porque ela não é minha, ela é da prefeitura. Mas eu dirijo ela como se fosse minha, como se no final do mês ela fosse me dar lucros. Então, questão de fechar turma, de trazer o melhor professor, de ter a carga horária, os objetivos bem claros, faz parte do meu dia a dia, né? E faz parte de ser uma intraempreendedora também. E aí hoje eu estou aí em grupos de network, foi assim que a gente acabou se conhecendo, participando de eventos corporativos, fazendo de tudo um pouco. Legal. A gente teve a oportunidade de participar, inclusive de alguns eventos que você organizou lá. Deixar os parabéns aqui, Val. Acho que a gente não teve a oportunidade de conversar depois, mas foi muito bem organizado, a gente conseguiu extrair bastante conhecimento daquele evento.
na oportunidade foi sobre inteligência artificial. Sim. Então, deixar os parabéns aqui, que foi um evento muito bacana, você está desempenhando muito bem. Assim. Obrigada. E veja só, e aí em parceria, né? Esse evento que você foi, e a gente não usa o termo evento na Escola de Gestão Pública, por quê? Porque nós não estamos ali. Evento, para nós, é quando você vai inaugurar uma praça, uma unidade, né? Nós trabalhamos com formação continuada, com momentos formativos. Então, quando vocês foram convidados para esse momento formativo, e vocês foram, eu fiquei super feliz de tê-los lá, essa parceria do Prospera foi com o Marcos Pires. E aí, ontem eu tive a grata surpresa de receber o material que foi impresso, uma revista, foi entregue mais de 1000 exemplares no sábado, em Curitiba. E aí, um amigo que estava, aí sim, num evento, estava nesse evento, trouxe 2 exemplares para mim. E eu fiquei muito feliz, porque era uma página toda falando do Prospera. E a gente não faz nada sozinha. Quando o Marcos Pires, eu conheci o Marcos Pires no Prospera de Curitiba, cheguei lá, me apresentei, disse quem eu era e o que eu fazia aqui no município, e logo em seguida veio o convite de fazer, né, o Prospera Colombo. E aconteceu, foi um sucesso, realmente foi maravilhoso. Nós tivemos o Ivan Panis falando sobre a inteligência artificial e o Marcos Pires falando de gestão de pessoas, e realmente foram 2 noites assim maravilhosas. Mas se a gente não tem a parceria, não faz conexão com a pessoa certa, a gente perde esses momentos. Lu, de certa forma também você pratica esse empreendedorismo aqui no mundo, né? Não, eu ouvindo a Val falando, né, sobre as conexões de pessoas, né, a minha realidade é justamente isso, né, de trazer o conhecimento dentro das empresas, porque quando você trabalha com consultoria, às vezes, você chegar no seu cliente e mostrar o seguinte, olha, você vai, é importante trazer um treinamento específico, né, o aprendizado continuado, você tem que dar um resultado, e empresa é receita. E eu tenho, assim, imenso, eu digo assim, é uma honra saber que durante todo esse tempo em que foi proposta, né, aqui na INON, o projeto de educação continuada, e a diretoria, os colaboradores abraçaram, né, de forma em que eu me senti muito acolhida. Então, hoje aqui na INON, justamente, porque você disse, esses eventos, né, em que a nossa área de marketing participa e traz também essas novidades para nós, nós temos sim um programa de educação continuada aqui, que nós preparamos os profissionais no âmbito de gestão de pessoas, liderança, por quê? O principal produto aqui da INON é o atendimento humanizado. Então, essa ação de fazer toda esse compartilhamento de trocas de conhecimento faz parte de um tratamento humanizado com os nossos colaboradores, que é o que a gente chama dos nossos clientes internos. Então, quando você fala, Val, dessas conexões, faz muito sentido quando a gente traz para dentro das empresas, né? Porque, às vezes, você tem aqui o colaborador em que está fazendo a sua atividade e termina a sua atividade, acaba entrando no modo automático, e aí começa a ver que, de repente, aquele automático começa a gerar erros. O que nós, como empresa, podemos, né, agregar um pouquinho de conhecimento, ou, de repente, tirar ele daquele momento automático e mostrar o que está acontecendo aí fora. Então, a gente tem, sim, nos últimos, pelo menos, 3, 4 anos, essa ação. E eu compartilho com você que realmente é gratificante. Você mostrar que o resultado está, sim, na educação. Sim. E aí eu já puxo ali um gapzinho sobre a importância do aprendizado continuado, né? Como isso é necessário, a gente falava em off aqui, né? Não, até a Val tocou no assunto sobre, né, que o professor tem que estar sempre se atualizando e tudo mais, né? Mas não só para quem ensina. Hoje, século XXI, inteligência artificial, robotização, é muito importante para todas as pessoas, né? Para quem está no mercado de trabalho, né? A importância desse aprendizado continuado, de ter essa vontade de buscar mais e mais conhecimento, né? Exatamente. A Val comentou que nesse evento que vocês fizeram, né, teve um profissional falando sobre inteligência artificial. É importante a gente, independente da área,
está atuando, saber o que é inteligência artificial. Porque a tendência nossa é justamente pensar, é tudo novo, está acontecendo tudo agora. Não, né? A inteligência artificial é uma ferramenta para nos apoiar. Né? E eu vejo muito, não sei na sua realidade, Val, mas na minha realidade eu vejo o seguinte, eu trabalho muito com jovens, e eu preciso ter uma percepção de como chegar até eles, a minha comunicação chegar de uma forma clara, porque é tudo muito rápido. A inteligência artificial, ela também traz, né, a resposta muito rápida. Então eu vejo o seguinte, é importante, daqui para frente, a gente sempre pensar da seguinte forma, não tem mais aconteceu, é a nossa realidade. Então como que a gente vai usar essa ferramenta a nosso favor? Então eu vejo, assim, eu admiro, né, quem está sempre buscando sair da sua zona de conforto para realmente ter, que é o que a gente comentou antes, né, aquele senso crítico. Será que eu estou dependendo demais de uma ferramenta? Será que eu quero depender demais dessa ferramenta ou eu quero usá-la a meu favor ou quero usar para agregar mais ainda resultado no meu trabalho? Então, esse é o desafio que eu enfrento. Não sei você, Val, como é que é a nossa realidade? Olha, Lu, quando você fala, né, ferramenta, a gente tem que entender o que é ferramenta. Não é para ela ocupar o nosso espaço, porque não vai, não é? Ela é uma ferramenta. E a questão da resposta rápida. Semana passada eu estive com um grupo de jovens, né, que estão escrevendo pela primeira vez seus contos. E teve um que estava todo empolgado falando sobre seu livro, que eles estão participando de um concurso e só os melhores vão ser editados. E ele tem certeza que o dele vai ser editado. É sobre um romance. E eu perguntei para ele, né, quantos romances você leu até escrever o seu? Nenhum. Como assim? Você está escrevendo um livro e você nunca leu um livro? Complicado, mas por quê? Por causa das respostas rápidas. E a resposta rápida é de agora. Porque na nossa época a gente esperava, né? A gente esperava o domingo chegar para comer a macarronada com maionese. A gente esperava dar meio-dia para passar o Thundercats. Agora não, é tudo muito rápido. Vejo agora. Vejo agora. Então, não tem mais esse tempo de espera. E não ter o tempo de espera é muito preocupante. E também, esse tempo de espera ter qualidade, não é? Porque, suponhamos que lá na nossa época, a gente estava esperando passar o Thundercats, mas a gente não esperava fazendo nada. A gente sempre estava fazendo alguma coisa. Ou era uma tarefa de casa, né, no sentido de arrumar a casa, ou era uma tarefa escolar, ou era uma brincadeira. E agora, nossos jovens e nossas crianças não têm mais tempo de espera. E quando tem tempo de espera, faz o quê? Hoje você vai jantar em algum restaurante, sempre tem uma criança esperando chegar o seu alimento na frente de uma tela. Isso é preocupante demais. Eu não estou usando as ferramentas que a internet me traz para qualificar a minha escrita, e sim para fazer a minha escrita. Isso é muito preocupante. Rodando telas, a gente está rolando telas o tempo todo. Às vezes eu não estou nem fazendo nada, né? Não estou realmente lendo ou vendo, eu estou só rolando ali. Aí se aparecer uma imagem que eu gosto, eu paro. Alguma coisa que te chama atenção. Exatamente, mas paro, leio tudo? Nem sempre. Às vezes, né, leio um pouco, já perdi a vontade de ler, já parou de ser interessante para mim, e eu volto a rolar tela. Isso é muito preocupante. Os estímulos são muito grandes hoje, né? Exato. E a gente vê que realmente as crianças poderiam estar utilizando isso de uma forma mais consciente, de uma forma que vai realmente agregar nos estudos, e nem sempre é utilizado dessa forma. E aí acontece que tem várias coisas que acabam, em vez de trazer a atenção para o estudo, acaba tirando a atenção, tirando aquele momento que ela consegue prestar uma atenção ou dar foco em algo, e acaba perdendo isso de diversas formas. Eu acho que o professor, dentro da sala de aula, acaba sentindo muito mais o reflexo disso do que os próprios pais. Os pais vão sentir só na frente. Acho que o professor sente muito mais rápido, né? Sim, porque a resposta ali também, né? Você está trabalhando um texto de geografia, o aluno não está nem pensando naquilo, muito menos interessado naquilo, né? O professor vai ter que se reinventar o tempo todo, e isso é desgastante.
Isso é desgastante. O professor influencer, né? O professor não tem que ser influencer, ele tem que ter competência técnica naquilo que ele foi contratado para fazer. Não é? Então, hoje eu penso que sala de aula está muito mais complicada. Em 2015, uma aluna minha do curso de pedagogia, ela fez o TCC dela voltado para essas questões de celular mesmo, né? Celular em sala de aula, em 2015. E eu era totalmente contra. E por que eu era contra? Porque eu tinha uma aluna que ela estava vivendo um momento muito feliz da vida dela, ela estava apaixonada. E aí a minha briga com ela, né, usando o termo briga, mas porque eu não achei uma palavra melhor aqui, era no sentido dela prestar atenção em mim e não no telefone, não é? Porque ela ficava esperando chegar mensagens do amor da vida dela. Como quem sou eu para competir com o amor da vida dela? Né? E eu lembro que isso na pedagogia, tá, gente? As crianças pequenas eu não deixo namorar. E aí eu chamei ela para uma conversa e falei para ela, olha, Marcela, o nome dela, com 2 L's. Marcela, ou você presta atenção em mim e na aula, ou você vai reprovar a disciplina. E isso é preocupante, né? Porque você vai ficar atrasada, isso não é bom para você. Ai, professora, mas eu não consigo. Eu falei, então você me autoriza a ficar com o teu celular? Eu lembro que ela entrava na sala e ela colocava o celular no quadro para poder pensar em mim, mas ela ficava inquieta. Mas veja, contei essa história para elucidar mesmo um pouquinho, né, do que os nossos jovens estão vivendo. Hoje você consegue assistir um filme sem olhar no celular? Um filme aí de 1h30? Não consegue. Né? Não consegue, você vai ao cinema, você vê a tela do celular acesa, não é? Então ele está mandando na gente, a gente está vivendo esse automático que a Lu falou. Eu gostei da fala da Val, que ela disse do desafio do professor, né, de ter a atenção para ele. Eu não sei se acontece, eu já fui, algum projeto chegou até aqui, Val, no interior do Rio Grande do Sul, eu estava lá fazendo, inclusive, uma palestra, né, sobre educação, mas era voltado para a privacidade, e estava passando o jornal e estava dizendo o seguinte, um projeto inovador numa escola pública, em que os adolescentes tinham que deixar o celular na entrada e pegava só no final da aula, né? E depois eles entrevistaram os adolescentes. Como que foi esse, sabe? Ficar sem, tirar o vínculo. Teve uns que, no início, eles falaram o seguinte, não, mas eu achei chato. Os outros começaram a falar o seguinte, não, eu achei porque agora a gente está prestando atenção no professor. A gente está prestando atenção na aula. E o celular tem que ficar desligado na caixinha. Ou seja, eles podem usar o celular no intervalo, né? Mas, no momento da aula, é exclusivo para aula. Eu achei ótimo, eu Val. Também. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, adaptei para a minha realidade aqui dentro dos treinamentos. Eu pego e faço desafios no treinamento. Falo o seguinte, pessoal, hoje nós vamos desafiar 20 minutos sem o celular, vocês vão ouvir só a Lu falando. É gratificante, porque você vê as pessoas olhando nos seus olhos. Você vê que, de repente, não tem aquela coisa assim, mas eu... E não é que você está contra a tecnologia, mas é o que você diz. Qual que está o domínio? Aonde que é tomar a decisão? É a minha ou do meu celular? Por que meu celular está me controlando tanto? E daí a gente vê o que está no mercado, agora eu vou falar também no âmbito corporativo, o que as empresas estão tendo com o viés do uso do celular, trazendo ações motivacionais para os seus colaboradores, baseado em experiência, gente. Experiência fora do digital. E não é que, de repente, você está abolindo o digital. Não. É fazer com que realmente, esse momento aqui, nós estamos aqui conversando. Entendeu? Sim. Estamos compartilhando o conhecimento? Ok, estamos compartilhando. Mas é um momento em que nós estamos nos olhando e trocando experiências. Então, isso, por que as empresas estão fazendo isso? Porque hoje, nós somos campeões, né, de problema de saúde mental dentro das empresas. Sim. E eu acho que não é muito diferente nas escolas. Né? Porque ansiedade, como que você está controlando a tua ansiedade? Como que você está controlando até mesmo a tua comparação com outro?
profissional que, de repente, né, no Instagram, no Facebook, tem a vida, né, perfeita e a minha não, estou aqui trabalhando? Como que você está gerenciando isso? Então, elas estão realmente buscando ações para mostrar o seguinte: olha, profissional, nós respeitamos, né, esse seu momento, mas veja, aqui, o agora, o que nós estamos fazendo? Vocês estão trabalhando, vocês conseguem trabalhar em equipe sem ter conflitos? Vocês estão usando, e agora eu vejo, porque eu trato muito isso aqui na INON, com relação à inteligência emocional, até que ponto nós realmente temos essa visão do todo, né, para perceber as pessoas e não só a máquina, né? Não à toa, né, esse termo inteligência emocional está em alta, né, em todos os lugares que a gente olha, que a gente vê, que se toca em educação, inteligência emocional está muito alta. Justamente, acho, por essa questão, que as pessoas não estão sabendo lidar com as próprias emoções delas. Sim. Eles não estão sabendo, por exemplo, a Val citou ali, chegar numa sala de aula e ficar sem olhar o celular porque o amor da minha vida vai me mandar mensagens. E será que naquele momento eu precisaria focar no meu futuro, no meu estudo? Porque se eu não tiver um futuro, se eu não tiver estudo, quem dirá eu vou ter um amor da minha vida, né? Então a gente vai por essas questões. Mas eu acho que é bem interessante, por exemplo, esse trabalho que a Lu está fazendo aqui, né? A gente, na INON, tem acompanhado um pouquinho mais assim, o trabalho dela, que vem justamente a dar essa conscientização aqui para os colaboradores, né? A gente teve aqui alguns casos que realmente, não veio o caso citar aqui, não, mas realmente a gente via que faltava essa questão de inteligência emocional para as pessoas, faltava também uma questão mais de bom senso, né? E isso também é uma situação que você consegue passar esse conhecimento, essa educação para a pessoa, para que ela consiga entender isso. Fala um pouquinho desse projeto aqui, por gentileza. Então, esse projeto, Val, por isso que eu admiro muito essa troca de experiências, né? Esse projeto ele iniciou mais ou menos uns 3 anos. Como que acontece? Uma vez por semana, os colaboradores aqui da INON, eles têm contato com assuntos o que está acontecendo ali fora. Por exemplo, a gente tem um comitê interno de privacidade e proteção de dados. Então, tudo que envolve, impacta, relacionado à nossa privacidade, proteção de dados, a gente traz e compartilha com os grupos com esse grupo para que ele dissemine a informação para as áreas. Por quê? Porque a gente preza também a privacidade dos nossos clientes, a proteção de dados dos nossos colaboradores, a proteção dos colaboradores aqui dentro, né, da proteção física, enfim. E, além disso, nós temos a preocupação também dos colaboradores, deles saberem que eles são importantes na estrutura, independente da sua atividade. Então, recentemente, a gente teve até uma ação que nós trouxemos um cão terapeuta aqui e fizemos uma surpresa. E ficou surpreendido fui eu com o resultado. Eu até compartilhei com os meus colegas que eu imaginava que ia ser bom, mas eu não imaginava que fosse tão bom. E qual que foi a ação? Era de surpreendê-los e mostrar para eles, olha, esse momento, para vocês analisarem que tem essas ações que são feitas pelos cães, né, e que vocês são importantes para nós. Olha só, esse momento é de vocês. Foi 1 hora só, Paulo. E até hoje, por exemplo, faz 2 semanas, as pessoas vêm falar comigo. Os colaboradores vêm falar, ai, poxa, mas foi legal. Sim. Então, ver aquela descontração, ver aquela alegria, né? Outra experiência que eu tive aqui, inclusive, foi na INON, que estava falando sobre, nós temos uma caixa de sugestões, e eu sempre falo o seguinte, nós tratamos todas as sugestões, nem todas são atendidas. Eu falei, a Luciliane não tem poder para dar aumento para ninguém, então vocês não peçam nada disso, eu sou prestadora de serviço. E daí nós fizemos eu fiz foi até interessante, uma das sugestões, por que eles ficavam na INON? Por que as pessoas ficam na INON? Eles se sentem bem. Eles têm uma qualidade de vida aqui dentro. Temos muito que melhorar? Qualquer empresa Sim. tem. Mas esse acolhimento que a gente traz através desses treinamentos, que são 20 minutos apenas, mas que faz diferença. Faz diferença. Além da qualidade, né, do trabalho, a questão do lugar seguro. Sim. Se eu me sinto segura, eu choro. Se eu me sinto segura, eu dou risada. Se eu me sinto segura, eu falo. Né? Então, provavelmente, é esse tipo de vivência que vocês têm aqui dentro. Vocês deixam um ambiente seguro, aí a pessoa se entrega.
E aí vai para outro lugar fazer o quê? Porque dinheiro não é tudo na vida. Não é tudo. É bom? É necessário? Claro que é. Mas chega um momento, pensando principalmente agora que nós estamos falando, vivendo também, né? O período de saúde mental, nós estamos em Setembro Amarelo, saúde mental é o mais importante. É o mais importante. Recentemente, o meu marido teve um convite para mudar de empresa. Para ganhar mais. Fazer praticamente a mesma coisa e receber mais. Ganhar não, né? Receber, porque ninguém ganha nada. Para receber mais. Porém, ele também teria que trabalhar mais. E aí a gente colocou na ponta do papel mesmo ali, né? Na ponta do lápis, registramos no papel. Esse dinheiro a mais ia ser vantajoso para quem? Para quem? Hoje a gente é responsável pelo Matheus, nosso afilhado, ele precisa da pessoa e não do dinheiro. Não do dinheiro. Então a gente decidiu, o Gerson continua no mesmo emprego, primeiro, pela qualidade do ambiente, né, porque ele está entre amigos, e isso é muito importante hoje em dia, né? Está entre amigos, num lugar seguro, fazendo o que gosta. E dentro de um período que ele consegue atender as demandas do nosso afiliado. É levar para a escola, buscar da escola, se tiver médico durante o dia, ele é liberado. Então, tudo isso influencia, né, na hora de você escolher. Dou um passo a mais ou continuo onde eu estou? Porque às vezes é importante, né? Não só retroceder ou permanecer. A gente está sempre querendo mais, buscando mais, mas tem um momento que o melhor é ficar onde você está mesmo. Isso vem um pouco de encontro a essa coisa da informação, né? Como a gente tem muita informação, de certa forma, fácil, a gente também se torna ansioso para querer mais coisas, né? Marcelo, sabe que eu descobri ontem? Eu estava numa palestra, nós estávamos falando sobre o próprio compliance, integridade, né? E a palestrante, no final, mais para o encerramento, ela disse o seguinte, ela lançou um desafio para nós. Qual vai ser o maior impacto global daqui 5 anos? Ela colocou alternativas. Todos erraram. Nossa, o que vocês acham que vai ser? Vai ser, sei lá, de repente abalo da nossa natureza, ou ataques cibernéticos? Todo mundo falou isso. Sabe onde estava? Na desinformação. Desinformação. Por quê? Nós somos bombardeados de informação. Sim. E nós não assimilamos com detalhes. Você vai aceitando, você vai... né, recebendo, só recebendo. Vai chegar um momento em que, se você não tiver o discernimento, por isso a importância do aprendizado, da educação, e aí você disse, né, buscar a informação formal, né, e ter esse discernimento para realmente pensar, não, isso daqui está valendo, isso não. Então isso é muito grave, gente, porque imagine como pais, né, e até mesmo como professores. Como que você vai chegar numa sala de aula e que de repente você vai ser bombardeado de desinformação e você ter que validar a sua informação, a sua, né? Sim. O que é realmente o certo, né? Não é só o que está sendo bombardeado por ali. Então é muito preocupante. Eu fiquei confesso que eu fiquei até assustada, né? Eu falei assim, e realmente a gente não para pensar. Quando você falou da questão do celular da sua aluna, ou do seu aluno que ele não tinha lido nenhum livro, eu tive uma experiência, um rapaz que eu estava fazendo um treinamento sobre liderança, e eu falei o seguinte para ele, então eu dei uma referência de um livro. Ele falou assim, Lu, você não pode me dar uma outra ferramenta inclusive, porque eu nunca li um livro. Eu falei, como é que é? Eu entrei em choque. Como assim? Você nunca leu um livro? Ele falou assim, nunca li. Não preciso nem falar para vocês que eu dei de presente um livro para ele. Né? Eu nem preciso dizer para vocês que a questão de avaliação foi que ele lesse aquele livro. Por que, gente? A gente tem que resgatar mesmo. É muito bom o dispositivo. Não estou falando que não é bom a gente ler tudo, mas você tem que parar para pensar um pouquinho. O que demora a ler um livro? Aquele tempo, por que tem que ser muito rápido? Por que será que a gente se perdeu, Lu? Porque o livro é um objeto cultural, certo? Isso aqui tem cheiro, né? Isso aqui tem cheiro, isso aqui tem cor. Como que a gente se perdeu? Justamente quando começou a ser muito fácil.
sabe? Você ter, por exemplo, no seu dispositivo, você não precisar ir numa livraria. Sim, você tem um livro digital. Você consegue ter o livro aqui, você Exato. consegue dar Sim, mas se eu tenho um livro digital e leio, já é um começo, né? Mas eu ia dizer justamente isso. O digital está tirando esse prazer. Sim, de folhear. Do início ao fim. Porque isso aqui é até uma questão cognitiva, né? O fato de eu conseguir virar a página é importante. E o digital, muitas vezes, você pode até ler o livro, mas você não consegue terminar, ele cansa. Isso eu não estou generalizando, pessoal. Mas cansa mais do que o seu livro. Então, qual foi o desafio que eu passei para essa pessoa? Eu falei o seguinte, olha, eu não vou te torturar, falando para você ler o livro, né? Eu falei assim, você vai fazer um desafio. Todo dia você vai ler uma página. Uma página. Até você ver que você tem o controle de terminar. Tudo bem, ele leu o livro em uma semana, foi ótimo. Então, o que a gente, que nem você falou, onde nós nos perdemos? Nós estamos, sim, sendo bombardeados pela tecnologia e para facilidades. Então, às vezes, a gente se coloca numa zona de conforto em função de que você tem tudo fácil. Hoje, Val, eu falo para os meus mentorados, né, e a equipe que eu treino, eu falo o seguinte, gente, é muito difícil pensar. As pessoas não querem mais pensar. Não. Preguiça. Tem preguiça de pensar. É pensar e ter responsabilidade. São duas coisas que a gente, né, tá abrindo mão mesmo. Eu tenho alguém que pense por mim, e a questão de ter responsabilidade hoje não é mais atrativo. Antes, você ser chefe de equipe, né, era um status. Hoje ninguém quer. Alguns autores, inclusive, dizem que em 2035 a gente vai ter uma próxima crise, que é a crise de falta de líderes. Ninguém quer assumir mais responsabilidades. Ninguém quer mais isso, né? E principalmente pelo fator econômico. Hoje, uma liderança não ganha muito mais, não recebe muito mais do que um liderado, dependendo do setor que ele está, não é? Então, se for para eu receber o que você recebe, eu não quero as responsabilidades que você tem. Tem um dos temas que nós vamos entrar, Val, que é o soft skills, que entra exatamente nessa situação aí. Antes da gente passar para os soft skills, eu queria fazer uma pergunta para vocês que vem de encontro com a questão dos comentários. Desinformação, do livro, né? Eu queria perguntar para vocês, qual é o meio, qual o canal, qual a metodologia que vocês usam, né, para estudar, para validar que realmente aquela não é uma desinformação, mas que realmente é algo verídico. Por quê? Hoje as pessoas entram no Google, colocam que a pessoa não tem, coloca o tema lá e vai ler o primeiro artigo que aparecer. Lê o resumo, né? É o resumo. E muitas vezes o resumo, né? Não lê o artigo, lê o resumo que o Google entrega. E a ferramenta fornece isso, né? Sim. Ele te prepara para uma leitura. Não, eu li aqui, eu já sei tudo. E muitas vezes isso talvez nem seja algo comprovado. Alguém que colocou em algum lugar e foi, né? Teve uma relevância, a ferramenta entregou. Exatamente, entregou. E a pessoa está vendo aqui achando que é uma informação, ela é uma desinformação. Qual é o método, canal, metodologia que vocês utilizam que é realmente bacana para que a gente possa passar para a audiência, para que eles possam também verificar o sistema de estudo de vocês? Olha, eu vou falar o que eu aplico para mim. Duvide do que adoro isso, vou anotar, duvide. Essa ferramenta vai muito mais fácil, porque é mais fácil você acreditar naquilo que vem rápido, né? Então sempre duvide da fonte. Então busque outras fontes. Gente, eu vou falar para vocês, a internet, ela mudou minha vida e para melhor. O acesso que a gente tem das informações jamais teria na época que você fica, né, restringido a uma região, né? Mas você também tem que questionar. É aí que eu falo para vocês da questão do senso crítico, né? Será que o que uma base está dando? O que de repente um site está falando do mesmo assunto? O que o chat GPT está falando do mesmo assunto? O que compare? Ah, Lucilene, mas eu não tenho tempo. Gente, duvide, senão você vai entrar, né, no looping que a gente diz da desinformação. E de repente ter aquele discernimento, não, isso aqui faz sentido. Né? Isso realmente é real. Porque a gente sabe que tantas mídias, eu não estou falando só da mídia
internet, mas também a televisão, ela traz também, né, uma definição de perfil. E agora, trazendo um pouco também para a privacidade e proteção de dados, o que na época que eu estava me formando, né, buscando informação nessa área, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, eu descobri o seguinte, que dependendo do que você está acessando, automaticamente começa a vir as informações. Ah, é mágica, Luciliane? Não, não é mágica. É um algoritmo que está monitorando a sua busca. Então, tudo bem, você recebeu aquela informação, mas comece a questionar. Então, o duvide e questionar, para mim, faz sentido, Val, não sei para você. Não, super faz sentido. Eu ia falar sobre o questionar, mas o duvide arrasou. Adorei isso, né? E, além disso, a gente precisa pensar quais são os nossos canais de aprendizado. Né? Tem pessoas que são auditivas, são pessoas que são visuais, tem pessoas que são sinestésicas, né? Eu sei que para uma pessoa que é sinestésica mesmo, ficar sentado por algum tempo vai dar problema para ela, né? Então, se organize em relação a isso. Né? Por que às vezes eu estou tendo um bloqueio criativo? Por quê? Porque o ambiente está igual para mim. Levante e sai. Né? Vai tomar uma água, vai tomar um café, vai conversar sobre alguma coisa que não está relacionado ao material que você está vendo, que ajuda, né, a clarear, a esclarecer, a abrir caminhos mesmo. Converse, pergunte para o outro, o que você acha disso? Né? Então, ter um outro. A vida toda, né, nós nascemos para viver aos pares mesmo, né? E, às vezes, a gente fica tão no nosso quadradinho que a gente esquece de perguntar para o outro, não é? Lá na escola de gestão, até voltando à nossa questão anterior sobre o uso do celular, na hora do almoço, a gente não usa celular, porque a gente almoça juntos mesmo, né? E alguns restaurantes têm colocado uma caixinha no centro, né? E, ó, você vai ter 10% de desconto se todo mundo colocar o celular aqui. Então, se o dono do restaurante está preocupado com a tua qualidade de vida, quem é você, né? Para viver um tanto faz, não é? Então, veja só, na escola a gente faz isso. E mudar o local, mudar o posicionamento. Só as pessoas inteligentes mudam de opinião. Às vezes, eu vivi tanto aquilo repetidamente, que para mim é o certo. Né? Pergunte para o outro, o que ele acha disso? O que ele acha disso? O meu marido, eu tenho dó de marido de professora, né? Tenho dó, porque a gente usa eles para tudo mesmo, inclusive para situações assim, ó. Olha, essa criança me deu uma resposta que não era a resposta que eu esperava. O que você pensa sobre isso? Porque às vezes quem está de fora vê melhor. Né? Vê melhor. A gente está preparado, a gente estudou para isso. Mas a gente não está... Né, não é perfeito em tudo. A gente erra. E erra muito. Né, Então, perguntar para o outro, além do vídeo, o que você pensa sobre isso, ajuda bastante. Tem um ditado popular que, inclusive, diz, né? Uma multidão de conselhos à sabedoria. Sim. Né? Quando você escuta muitas pessoas, claro que você tem que saber fazer esse filtro, né? Quantas pessoas você vai escutar, mas na multidão de conselhos à sabedoria. Exatamente por isso, porque você está ouvindo várias pessoas, várias opiniões diferentes, várias experiências diferentes, e nisso você consegue adquirir. Exatamente, a questão do filtro é super importante. No final de semana, uma amiga me perguntou algo voltado a relacionamentos, né? E eu falei, amiga, eu não sou boa para dar conselho em relação a isso, porque o meu conselho te levaria, né, a fazer algo errado. Então, sobre isso eu não vou opinar, mas não é todo mundo que tem o discernimento de, né, eu não estou preparado para ajudar outra pessoa, né? Vai lá e coloca mesmo a sua sabedoria divina. Exatamente, serve para mim, mas não serve para ela, porque tudo depende do contexto do qual você vive, né? Eu sou de um contexto que são mulheres líderes, né? A minha mãe é amor e respeito, o meu pai é só amor. Né? E eu sou de uma geração que era o contrário, né? O pai era respeito, era autoridade, e a mãe era amor. E lá em casa é diferente. Meu pai, nossa,
O melhor pai do mundo é o meu, é o meu. Então, não posso usar isso como parâmetro, porque eu cresci tendo como exemplo uma mulher forte, uma mulher guerreira e uma mulher de decisões. Então, não me peça algumas informações em relação a gênero, porque não vai ser boa, né? Eu vou falar sempre que a gente vai ter razão, não tem jeito. E essa mulher guerreira que a minha mãe é, eu já não quero ser. Não quero ser guerreira, não quero viver, né, lutando, brigando pelo meu espaço, não quero. Mas já tiveram muitas mulheres que fizeram isso por mim. Agora eu estou vivendo aquilo que elas conquistaram. A verdade é essa. Né? A minha vibe do momento é viver uma conquista. Tem muita coisa para conquistar? Tem. Mas o que a gente já conquistou é muito válido e a gente tem que lembrar disso. Com certeza. Eu ia fazer uma pergunta para vocês sobre as principais barreiras do aprendizado contínuo, mas a gente basicamente já falou sobre isso, né? Claro. É esse filtro, né? Sim. Esse filtro e aquela disposição de estar sempre aprendendo, né? Disposição, você disse tudo. Porque, veja só, eu ia até perguntar se esses momentos de mentoria, dentro do horário do expediente, sim. Olha que bacana, sim. Né? Nós fazemos um treinamento, por exemplo, os líderes, os gestores, eles passam a demanda para a Luciane. Ó, Luciane, nós precisamos trabalhar essas soft skills na nossa equipe. Então, eu faço um treinamento com a equipe, e depois o treinamento dura aproximadamente um mês e meio, dependendo da disponibilidade, porque a gente também tem que ter um cuidado para não tirar da rotina ou da base por causa da produtividade deles. Sim. Também. Não pode impactar, né? Então tem que ser algo que seja bom para os dois. Então nós temos faz parte dessa metodologia, e depois acaba o treinamento. Eu faço um acompanhamento de mentoria corporativa com eles. Dentro do que foi aplicado no treinamento, eu vou identificando junto, nós aqui, né, nessa metodologia, o que precisa ser, o que ele precisa de ajuda. O que de repente no treinamento não ficou claro, mas ele precisa aplicar algo simples e que melhore, seja no âmbito profissional ou pessoal dele. Então esse treinamento é feito, a mentoria é feita de um mês, quatro encontros, e no início eles colocam metas para a Luciane. Ó, Luciane, eu quero melhorar em comunicação. Então no final nós sentamos, e aí, como está a sua comunicação? Nossa. Então esse trabalho, inclusive, foi assim um projeto inovador aqui, porque é algo novo, né? Sim, dentro da empresa, dentro do horário de expediente. Dentro do horário de expediente. Então, você imagina o meu desafio para convencer a alta direção, e que eles acataram de uma forma em que realmente eu me senti desafiada. E nós tivemos, acho que no decorrer do 2023 até hoje, 19 mentorados. Nós começamos com 3, com 19. Então, vejam que se não tivesse um resultado na empresa, se eles não tivessem, né, os profissionais não tivessem também tido, pelo menos aquele momento, para eles, não teria, né, a continuidade do projeto. Então, eu sou muito orgulhosa de até falar sobre esse projeto, porque é um case de sucesso, né? É um case de sucesso. É um case de sucesso, e eu também levo como referência para outras empresas. Eu falo assim, tá dando certo, mas não. Se tá dando certo, mas não. Exatamente. Então, acaba até abrindo oportunidades para os profissionais, né, que atuam, que são os meus colegas, e que atuam na mesma área. Porque uma das barreiras é a questão do tempo, né? Porque hoje a gente fica no trabalho 8 horas, às vezes 12 horas, e aí eu vou me capacitar, me aprimorar, né? Em qual horário? E Val, e sabe algo que é aplicado também nessa metodologia, justamente em função da aprendizagem, a gente não ultrapassa 20 minutos. Por quê? Porque a nossa concentração, a partir de 20 minutos, ela dispersa. Sim. Então, 20 minutos, pausa. Depois outros 20 minutos. Então, isso também ajuda bastante. Sim. Porque você vê que os 20 minutos, eles voam. E quando você vê, já teve o treinamento, até na última turma, que foi semana passada, eu perguntei para eles, era um treinamento sobre liderança básica profissional. Eu perguntei para eles, aí, o que vocês esperavam no curso? Eu falei assim, sejam sinceros, né? Daí eles começaram, eu pensei que ia ser algo chato, que você ia ficar passando lá os slides, que você ia ficar... Daí, não, foi totalmente diferente, a gente queria continuar. Esse feedback que faz diferença para mim, e é esse feedback que eu tenho que mostrar para a empresa que tem resultado. Sim.
na produção deles, né, na performance deles. Então, é bem gratificante esse projeto, Marcelo. Eu já quero pegar o gap disso que você acabou de falar, para perguntar para as duas, né? Como se manter relevante no mercado de trabalho, aquelas soft e hard skills, né? E as pessoas têm falado muito, né, desse aprendizado de soft e hard skills. E vira uma coisa assim, tipo, meu Deus, eu preciso, né? Como se manter relevante? Nossa, nesse atropelo de informações que hoje eu tenho, amanhã eu tenho mais, né? Isso é bastante complicado. Mas é o fato de se manter atualizada, né? De ter ali parcerias certas. Não é todo mundo que serve para você. Sim. Eu sempre falo que se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está sentado na mesa errada. Levante e saia daí, né? O quanto antes. Então, hoje, ter a questão de uma mentoria, né? Isso é muito bacana. E eu vou além da inteligência emocional, porque eu sou uma pessoa que eu tenho inteligência emocional, o que eu não tenho é comportamento. Então, teoricamente, eu sei o que fazer e como fazer, mas você mesmo sabe o quanto eu sou ansiosa. Eu peço as coisas para ele, para quinta-feira eu pergunto, Marcelo, mas você consegue entregar na terça? Para deixar a minha ansiedade mais tranquila? E ele sempre muito gentilmente me atende. Mas é uma coisa que realmente, porque se hoje, né, você é contratada pelo currículo, pela competência técnica, você se mantém pelo comportamento. As pessoas são demitidas por falta de comportamentos mesmo, né? E a questão da ética é o mais importante de tudo. E quando você é ético, quando você é claro, as coisas deslancham, né? A questão da empatia também não pode faltar. Hoje, acho que toda a nossa conversa aqui foi sempre pensando no outro, e isso é bacana na educação, porque nós somos uma profissão altamente generosa. A gente sempre está pensando no outro, o tempo todo. O meu planejamento é voltado para o outro. As minhas metas são em relação ao outro. A nossa profissão é extremamente generosa. Então, a empatia faz parte, né? E a humildade, porque a gente sabe que quem derruba a empresa é a soberba. Soberba derruba qualquer império, né? Eu digo que é a briga dos egos. A briga dos egos. A briga dos egos. Eu falo que o meu maior desafio no trabalho, nos últimos anos, né, foi gerenciar egos. Gerenciar egos, porque não tem como você... agradar a todos, né? E você, gerenciando egos, você tem que entrar num denominador comum, né? Esse é o desafio maior. Complementando tudo que a Val falou, o que eu trago de relevância como profissionais é busca, sim, do conhecimento, como ela disse, estar atualizado, mais duvidar do que está vindo, né? Ter o senso crítico e autoconhecimento, gente. O autoconhecimento, trazer para o seu âmbito pessoal, ele reflete no teu profissional. Se você, de repente, não está numa atividade que você não está agregando, seja claro para você mesmo. Não é legal. Eu tenho que mudar, eu vou ter que buscar alternativa. O que eu posso melhorar? Eu trago também muito na questão dos líderes, né? Da resiliência. Gente, essa palavra é uma palavra tão bonita. O meu marido, ele é engenheiro químico, então toda vez que eu falo em resiliência, ele fala para mim, você sabe exatamente o que significa resiliência? Eu falei assim, eu sei no que eu aplico na minha realidade. E ele explicou no âmbito, né, da engenharia o porquê de ser resiliente. Né? Resiliente é você realmente se reinventar, ir para lá, voltar e ceder quando for necessário. Ter humildade para aprender. Sabe, isso que você disse, Val, da humildade, ele permeia, né? Não é só nos negócios, no mundo corporativo, mas também na sala de aula, no nosso comportamento. Né? Saber que, de repente, nós temos sempre que aprender. Eu aprendo com o pessoal que eu treino, gente. Eu aprendo com... Eu não gosto muito de falar das gerações, mas da geração Z, como eu aprendo com eles. Aprendo, sabe, termos, aquela troca.
Então, se for para destacar para você, Marcelo, realmente de tudo, o autoconhecimento. Será que eu estou sendo humilde o suficiente para aprender e entregar o meu melhor? Nesse sentido. E no dentro das skills, né, a Val trouxe aqui uma informação para nós que em 2035 vai estar faltando líder no mercado. Né? E a gente falando de soft skills, a Lu comentou aqui da resiliência para quem quer ser líder, né? Para vocês, uma pessoa que quer ter essa informação, pô, eu vou me capacitar então para que eu possa tomar esse posto de líder no mercado. Qual é as soft skills principais que um líder precisa ter? A questão da comunicação, ela tem que ser clara e ele tem que entender que comunicar é o outro entender o que ele falou, né? Porque hoje eu acho que o problema maior é a comunicação em qualquer departamento, em qualquer setor. As coisas não chegam como deveriam chegar, às vezes elas nem chegam, e isso é extremamente preocupante. Nós vamos ter agora, sexta-feira, palestra Master Setembro Amarelo lá na Escola de Gestão Pública. Nós começamos com a divulgação desde o dia 14 de agosto. E quinta-feira passada a gente atingiu o número de participantes, então nós fechamos as inscrições. E muita gente mandando mensagem, olha, não chegou aqui no meu departamento, eu não sabia que ia ter, né? Eu falei, meu Deus, por que não está chegando? Onde que está tendo a falha, né? Porque você entende que é um fluxo. A Escola de Gestão elabora uma formação, avisa os departamentos, as secretarias, o secretário, né, não necessariamente ele, porque não é ele que recebe, mas a pessoa que é indicada para receber e-mails. Recebeu o e-mail, tem que fazer correr aquilo. Tem secretaria que imprime as formações da escola e coloca no mural. E tem secretarias que, infelizmente, nem fala para alguém que chegou o e-mail. Porque a gente sente isso lá na escola. O pessoal liga e fala, não fiquei sabendo. E o jeitinho brasileiro, né? Nós temos 150 vagas. Não fiz a minha inscrição no período. Posso ir? E eu amo casa cheia, gente. Então, por mim, né? Pode vir todo mundo. Mas o corpo de bombeiro não pensa assim, não. São 150 pessoas, são 150 pessoas. Então não tem mais como fazer isso. E recentemente eu ouvi de um gestor dizendo assim, sempre tem um jeito. Não tem, não é assim que funciona. Né? Isso damos um jeito, sim, mas vai causar uma reação que a gente vai ter que dar conta depois, não é? Dar conta depois. Então, eu penso que em relação à comunicação, isso é o primeiro ponto de qualquer líder. A comunicação ser clara, ser entendível e ser objetiva também, né? E a questão do feedback. Feedback tem que ter, porque você não sabe se você está acertando, não é? Você está fazendo, às vezes você está vivendo aquele automático que a Lu iniciou a fala dela, e não percebe. Então alguém tem que chegar e te dar essa devolutiva. Né? E feedback também, tem que ser claro, objetivo e seguir em frente. Não dá para ficar de mimimi. E aí eu trago até uma situação com uma líder minha em 2019. Ela alterou uma documentação minha. Porque eu falei, olha, isso é errado, eu não vou fazer. Você quer fazer, você faça, mas eu não vou fazer. E ela fez. Ai, que ódio que eu fiquei, né? Mas ela chegou e falou, olha, alguém tinha que fazer. Já que você não fez, está feito. Vamos tomar café? Eu olhei para ela, falei, não, né? Vamos comer um McDonald's. Você está me devendo, é um Mac, não é um café. Então vamos. Então não ficou aquilo, era um negócio de trabalho que foi resolvido. Né? E a gente saiu para comer juntas. Isso é muito importante, você dá continuidade no processo, você não empatar só porque eu fiquei chateada, fiquei, mas tinha que ser feito. E se eu não tiver coragem, ela fez. Né? E aí eu não posso me abater por causa disso. Falar, mexeu no sistema, no meu nome, não pode. Não pode, mas ela fez. O que você vai fazer? Né? É seguir em frente. E a gente se prende demais, né, a coisas do passado, às dores do passado.
Dá para esquecer tudo? Não, não dá. Mas eu tenho que aprender a seguir em frente. Então, seguir em frente, comunicação que tem que ser mais assertiva e menos violenta, e a questão dos feedbacks. Gente, nós precisamos de feedback. Então, gestores, chame seus liderados, né? E falem, olha, parabéns, você está acertando aqui, ou aqui você tem que melhorar. Mas tem que ser feito. Agora, complementando tudo que a Val falou, né? Porque ela já descreveu toda a liderança. Para quem está ouvindo, né? E queira investir na carreira, ou quer mesmo ser líder, eu aprendi, justamente em gestão de projetos, que a capacidade maior de um líder, de um gestor de projetos, é a capacidade de integração. Se esse líder tem a capacidade de integrar a equipe, ele vai aplicar uma comunicação assertiva, vai usar o feedback a seu favor, ele vai ter empatia, ele vai ser o apoio para a sua equipe. É colocar, que nem você disse, em projetos, a gente tem muito claro isso. O que é um projeto? Início, meio e fim. É exatamente esse exemplo que você trouxe. Sabe, de você iniciar uma atividade, terminar, executar, desenvolver e terminar. É dar esse apoio para a equipe. Não é estar presente, não é ir lá executar, mas saber que, de repente, a sua equipe tem toda a capacidade de executar aquela atividade, né? Então, o líder, eu sempre falo nos treinamentos, eu falo, gente, líder não é ser super-homem, Mulher Maravilha, não é saber de tudo, não, é ter a humildade de falar o seguinte, equipe, temos um problema, vamos sentar aqui, o que nós vamos fazer? É mostrar que ele é vulnerável também. A outra frase que você colocou, que eu anotei aqui, gente, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, não o que nós gostamos. Quem faz o que gosta? Quem faz o que gosta? O tempo todo, né? Eu sempre falo isso. Quem faz o que gosta são crianças. Nós, como profissionais, adultos, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, gostando ou não. Sim. Eu sinto muito isso dentro das empresas, quando eu estou trabalhando em processos organizacionais. Então, você imagina como eu sou querida, né? Durante os processos, né? Mas é justamente isso. Nós somos dentro de uma empresa, nós temos que fazer as diretrizes da empresa. Eu sou liderada pelo Hamasaki, eu tenho que chegar e seguir as diretrizes do Hamasaki. Não concordo? Está no meu direito não concordar, mas ele é meu líder. Então, essa capacidade de integração que eu deixo como, sabe, uma dica que engloba tudo isso que você falou também, e muito mais, né, que a gente vive no dia a dia. Maravilha. Sobre integrar, né, eu sempre falei, eu tenho uma equipe hoje na Escola de Gestão que não é uma equipe, é um time maravilhoso. Que a gente se completa lá, e como é importante, né, se completar. Mas não é todo time que todo mundo ali se completa. Alguns lugares você não tem time, você tem equipes, e outros você ainda tem grupo de trabalho. Aí esse é mais sofrível. Mas até chegar nesse time que hoje eu tenho, foram algumas tentativas aí. E ouvir o outro, né? Não é porque você é líder que você vai estar certo sempre. A Juscelene está aqui que não me deixa mentir. Quando eu pergunto as coisas para a Juscelene, ela faz assim, ó. Você que sabe, não faça, gente. Não faça, porque vai dar errado. É incrível, é incrível. Então, às vezes, eu estou numa situação, né, que eu tenho o poder de decidir, mas não decida sozinho. Hoje, a gestão, ela é linear mesmo, né? É claro que a gente tem que obedecer hierarquias, sim, até por causa dos processos. Mas, no dia a dia, não precisa ser ferro e fogo, né? Não precisa ser ferro e fogo. Porque aí, se realmente um completa o outro, você vai ter um time de alta gestão. Vai ser para sempre isso aí, não é? Até porque como líder você se preocupa com o resultado daquilo que você está fazendo. Exatamente. Se tem mais gente te ajudando a pensar, ajudando a fazer com o coração, sim, o resultado vai ser sempre maravilhoso, vai ser maravilhoso. E essa questão de pensar nos resultados, né? Eu sou uma pessoa muito focada em resultado, mas eu não esqueço do processo. E quem faz o processo? As pessoas. Então, tem gente que fala assim, o meu foco são as pessoas.
O meu é o resultado, mas eu não desconsidero que para chegar nesse resultado, eu preciso das pessoas, não é? Eu preciso das pessoas. E tem que ser as pessoas certas. Nem todo mundo é certo para aquilo. Mas isso não quer dizer que ele vai ser descartado. No próximo momento, vai brilhar a estrela dele, né? Perfeito. Eu queria aproveitar, a gente falou sobre esse assunto lá atrás, mas assim, só para complementar, na verdade. Eu queria saber de vocês duas qual a metodologia que vocês usam para aprendizado. Nessa correria de vocês têm uma vida corrida. Como que vocês fazem para estar aprendendo, para estar lendo, para estar absorvendo conhecimento? Que momento do dia, como que eu me vi, como vocês fazem isso? Como vocês administram o tempo de vocês? Administrar o tempo é desafiador. Hoje em dia é quase impossível. Hoje em dia é quase impossível. Desafiador. Eu vou falar para você o que eu fiz hoje, acho que foi ontem. Como eu tinha que estar aqui, né, então eu falei assim, sabe o que, eu vou lavar o cabelo ontem, para deixar, para não secar, para ganhar tempo. E eu estava justamente participando daquele treinamento. Não teve dúvida, gente, eu estava tomando banho ouvindo, sabe? Então, depende do dia que você tem as suas tarefas, mas o que eu procuro sempre é agregar na minha rotina. Se eu estou no carro, eu vou ouvindo algo que, de repente, eu preciso para aquele dia, né? Seja, de repente, o assunto que a gente vai tratar aqui, ou o treinamento que a gente vai abordar. Isso quando eu estou no carro. Quando eu não estou no carro, quem você falou? Você vai assistir um programa de TV. O que de repente eu quero naquele programa? Eu fico o tempo todo monitorando isso? Não. Mas eu pego e fico, de uma certa forma, eu fico me policiando, para de repente não cair, né, já foi o tempo. Algo que eu aprendi, isso foi recente, que é um treinamento que eu fiz de hábitos controlados, foi justamente o seguinte: eu quero saber até que ponto meu celular está me controlando. Então eu faço o seguinte, eu programei um horário que ele me avisa, Luciane, vai se preparando para dormir, mas ele fica longe de mim. Então eu sei pelo barulho, falo, olha só, realmente está na hora de dormir. Gente, não sei se é mágica, mas é impressionante. Você vai se programando, sim, sabe? Mas não que de repente eu programei, sim, e eu fui me policiando. E evito usar a tela à noite, sabe? Tipo, para ler, eu procuro ler o livro, assim, 10 minutinhos, coisa básica, gente, não é pouco, é 1% ao dia, né? Pouquinho, ninguém quer uma virada de chave totalmente. É um pouquinho de cada vez. E é o pouquinho que vai alimentando. Tem dias, por exemplo, tem finais de semana que às vezes, dependendo da demanda, por decisão minha, eu tenho que ler um material, ou eu tenho que estudar um material, seja lá no sábado, um domingo de manhã, mas é uma tomada de decisão minha, sabe? Então, a metodologia que eu uso, Marcelo, é gerenciar o tempo, né? Eu também tenho uma ferramenta que aqui na Enon o pessoal conhece muito bem quando eu falo, que é o PDCA. A questão do planejamento, executar, verificar e agir. Consciente, sabe? Eu sei exatamente o momento que eu estou. Estou no momento do planejamento. Então, isso me ajudou muito a me organizar, sabe? Até na questão de organização de ideias. Então, ferramenta PDCA, eu brinco assim, gente, o PDCA me salvou. Gerenciar o tempo. É acordar mais cedo e dormir mais tarde. A verdade é essa. Porque eu fico na escola 8, 12 horas por dia. E o que eu fiz em relação ao casamento, que a gente tem que cuidar da nossa vida. Não é mais isso que a gente não colocou, saúde mental. A vida pessoal a gente não colocou em pauta. Ainda não. Mais isso para administrar. Tem. Fica dentro, na geração todo o tempo. Eu sou casada há 21 anos e eu não tenho filhos, né? Eu não tinha, porque é Deus que ri das nossas decisões, né? O ano passado, em setembro, eu fiquei responsável pelo meu afilhado, por decisão própria mesmo ali. Ele tem pai, tem mãe ainda, mas a vida da minha sobrinha estava muito corrida. Então, a gente assumiu essa situação, justamente por questão do tempo. Essa criança entra na escola às 8 horas da manhã, mas o escolar pegava 7 horas da manhã, era 1 hora dentro da van.
E para sair também. Pegava a criança às 17 horas e ele só chegava às 18h30 em casa. É muito tempo. E se nós, enquanto padrinhos dele, podia facilitar essa situação, eu falei, vamos facilitar. E aí o Matheus veio morar com a gente. E o Matheus, ele precisa dormir 10 horas da noite. Para ele dormir 10 horas, 22, 9h30 ele tem que estar na cama. Porque tem todo aquele ritual, né? A gente tem aquela Bíblia que é uma leitura por dia, no caso é por noite, né? Então a gente lê, aí ele faz as orações e dorme. E é incrível, gente. Dá 10 horas a criança. Se ele deitou 9h30, 10 horas, ele está dormindo. E a gente tem que, já que a gente assumiu a responsabilidade, vamos cuidar disso. Então, meu cronograma agora está todo em cima dessa nova realidade. Se eu preciso me organizar para alguma coisa, ou eu acordo antes, ou eu vou dormir depois. E dormir é levantar da cama. Porque na hora de deitar, todo mundo deita. Para o Matheus entender que aquilo não é regra só para ele, é para todo mundo. Depois que ele está dormindo, eu levanto e vou estudar, vou preparar material, ou abro mão do final de semana. Esse final de semana mesmo, que eu estava fazendo um curso de planejamento estratégico no setor público, é um curso que a gente vai trazer para os nossos servidores, e a maioria dos cursos eu faço, para eu saber qual é a demanda. E eu amei esse curso, gente, 16 horas apenas, gratuito, online, e um material riquíssimo. Tem 6 módulos e o 5º módulo dá um curso sozinho. Só aquele módulo dá para fazer aí 20 horas brincando. Então, maravilhoso. Mas o que eu fiz? Mandei o Matheus nesse final de semana para casa da mãe e o marido para a chácara. Porque eu preciso ficar sozinha. Porque se eu estiver com eles em casa, eu vou dar atenção para eles, não é? Então, eu vou me organizando assim. Amanhã a gente tem curso na Escola de Gestão, o dia todo lá em Curitiba. A gente tem que sair 7 horas da Regional Maracanã. Para sair às 7, eu vou ter que acordar antes. Né? Então, é a questão de administrar o tempo mesmo. E, recentemente, eu fui numa palestra da Negócio com Propósito, que é um grupo de networking da Igreja Família Provedor. Uma das palestrantes, eu não lembro o nome dela, me perdoe, quando ela assistir ela vai ficar chateada, mas eu só lembro que ela é dona do Pão com Vini, né, já é um começo. Se a Ju puder me ajudar em lembrar o nome dela, eu agradeço. O que ela disse antes dela ter a Pão com Vini do jeito que ela tem hoje? Ela trabalhava durante o dia, ela trabalhava à noite com o marido no Cachorro Quente e fez um curso de marketing de madrugada. Eu não me venho falar que não está sem tempo, né? Não me venho falar. Essa mulher ficou guardada e gravada no meu coração para sempre. Porque ela não tinha tempo, ela criou. Em vez de dormir, ela foi estudar. Estou dizendo que não é importante dormir? Não, tem que dormir, gente. Sono é qualidade de vida. Mas quais são suas prioridades? Quando no curso vocês estavam pensando, né, nas dificuldades daqui 5 anos, isso é para você. Daqui 5 anos, onde você quer estar? O que você quer estar fazendo? Quais são as pessoas com quais você quer estar? Quando nós decidimos que o Gerson não ia mudar de emprego, porque hoje o Matheus precisa da gente. Daqui 5 anos, essa criança vai estar com 15 anos, não vai nem querer sair mais comigo, né? Vai querer sair com a namoradinha, com os amigos, enfim. É agora que ele precisa de mim. Mas eu tenho que pensar lá na frente. Né? Quem são as pessoas que eu estarei daqui 5 anos? Que lugar, que posição que eu quero ter dentro do meu trabalho? Quem eu quero ser? Porque a pessoa que hoje eu sou não é a mesma Valdinéia de 20 anos atrás. Não é. E certamente não é a Valdinéia de 2035. Então, eu tenho que fazer esses planejamentos também. Então, eu penso assim, que planejar, e aí entra dentro do que você falou, né? E entra dentro, ficou maravilhoso. Corta isso. Entra na questão que você falou, a questão do planejamento, né, e de gerir o tempo. Porque todo mundo tem 24 horas por dia. O que eu faço dentro dessas 24 horas é que diz
quem eu sou Sim. e para que eu vim, né? Estipular a rotina, né? Estipular rotina, As gente. pessoas, elas não dão valor para uma rotina bem planejada. Né? Eu vejo por mim, assim, eu tive um dificuldade muito grande de ler livros, assim, seja estudar. A partir do momento que eu coloquei isso na minha rotina, ela virou uma chavinha. Né? A questão, eu vou para academia todo dia às 6 horas da manhã. Eu meu pontinho. Eu coloquei, não, eu vou acordar às 5 porque eu vou ler um livro antes de ir para academia. Eu vou ler a parte do livro, seja meia hora, eu vou ler antes de ir para academia. E isso começou a funcionar. Eu deixava assim, não, quando der um tempo, eu vou ler o livro. Não Nunca tem. Nunca dá. Então, quando a gente coloca isso na tua rotina, você vê que isso vai surtindo efeitos e resultados poderosíssimos. Eu vou dizer porque o Ramos aqui no setor de marketing é o nosso exemplo, né? Ele acorda tão cedo, acorda cedo até para ler, né? Ele comentando com a gente. E eu passei a deixar os meus livros na cabeceira da minha cama, porque agora eu prefiro ler à noite, né, que o meu cérebro está mais ligado. Então, antes de deitar, eu leio alguma coisa e quando eu começo a ter sono, né, eu deixo no lugar que eu para continuar no dia seguinte. Eu coloquei na minha rotina novamente voltar a ler, apesar da dificuldade daí de visão, agora com óculos, né? E ter uma luz indireta para não incomodar a pessoa que está do meu lado, enfim, né? Mas muito baseado nas coisas que ele fala com a gente. É um exemplo aqui. Olha que bacana! É muito determinado nas coisas dele. É tão gostoso ter um exemplo próximo, né? Isso é bacana. Isso é exemplo de liderança. Exato. Ele inspira, o líder inspira. Isso é exemplo de liderança. Exatamente. Olha, eu vou fazer isso porque o meu colega de trabalho faz. Isso é fantástico. E está vendo resultado. Está vendo resultado. A gente tem um grupo aqui muito rico, né? A gente troca experiências aqui, são diversas faixas etárias. Então, assim, quando a gente se senta para trocar experiência, todo mundo tem uma experiência diferente do outro e vai agregando na vida e a gente vê que realmente vai fluir no setor, sabe? É um grupo bem bacana. Às vezes a gente vai almoçar e do almoço vira uma discussão da estrela, do universo. E, tipo assim, gente, começa lá na estrela do universo e parar aqui no prato tá comendo. Né? Nossa, é muito, né? Nossa, mas como é importante isso, né? O estar junto é maravilhoso. E até por ser um setor criativo, né? A gente conversar sobre tudo, né? É legal, né? Isso abre a cabeça também, né? Exato. No nosso caso do setor de marketing, que é comunicação, né? Você não pode ficar bitolado só no... Não, porque, olha, no nosso tempo de faculdade, era importante ser um especialista, né? Hoje não. Hoje eu não posso ser o especialista, senão o meu mundinho vai ficar muito pequeno. Muito pequeno. Tem que saber de tudo um pouco, sim. E tentar se aprofundar em alguma coisa. Também que não pode ser raso, né? Sim. Pode ser raso o tempo todo. Mas saber um pouquinho de cada coisa e me aprofundar em algo específico faz toda a diferença no mercado. É verdade. Maravilha, gente. O pessoal do marketing atrás das câmeras já fez sinal para mim que tá dando horário. Tá? O papo tá tão bom! Vamos gravar uns dois aí, ó. A gente faz assim, programa mais um para daqui a um tempo, né? Traz ela de novo com novos temas. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem com a gente aqui. Muito obrigado mesmo pelo conhecimento que vocês vieram compartilhar com a gente aqui, com as pessoas que vão nos assistir depois nos cortes. Mais uma vez, um abraço pro pessoal do marketing que estão atrás nos ajudando lá. Eu queria pedir só para a gente encerrar, para vocês deixarem uma mensagem sobre a importância do aprendizado das pessoas que estão vivendo. A importância do aprendizado. Aprendizado é tudo, né? Aprendizado é tudo, gente. Você precisa aprender. Você aprende a andar, você aprende a comer, você aprende a andar de bicicleta. Você aprende tudo. E sempre com o outro, né? A gente nunca aprende nada sozinho. Isso é maravilhoso. Tanto que há dois tipos, né? Duas possibilidades aí de aprendizado. Ou eu aprendo pelo acerto e erro, ou eu aprendo com o outro me ensinando. E a segunda opção é uma delícia, né? Bem melhor, bem melhor. Eu vou usar Daniel Baudry, que eu gosto bastante, inclusive cito até ele no livro. Busque o topo. É lá que a gente vai se encontrar. Eu tenho duas frases que permeiam, acho que, a minha trajetória. Conhecimento ninguém te tira. E quando você quer, você faz. Não manda ninguém, né? Não manda justifica. Você não justifica. Quando você quer, você faz. A gente vê as histórias, né, dos seres humanos, as coisas que eles fazem. Um ser humano faz uma Olimpíada, que um ser humano cria uma vacina, que um ser humano vai para o espaço, está lá sem comida e sem água lá. O ano que vem. Você vê o poder que o ser humano tem. Quando a gente usa essa força por é o que a coisas falou boas, lá. né? Aprendizado é poder. É poder. Aprendizado é poder, gente. O aprendizado abre portas, né? Não é a força que abre. É verdade. É o aprendizado. Verdade.
E o segredo está em você mesmo. Isso, o segredo está em você. Encerramos então o nosso Inoncast. Muito obrigado a todos que nos estão assistindo. Até uma próxima. Gente. Obrigada, é isso. E tem que falar os arrobas das meninas, né, cara? Isso mesmo. Tá aí, Ramazaki, eu perdi minha anotação aqui, ó. Fala lá, Lu. Arroba Luciliane Ribeiro. Arroba Luciliane Ribeiro. E o meu é Valdinéia Souza, o FPR, que eu fiz na época que eu era professora lá. Legal. Obrigada, pessoal. Esqueci. Beijo. Jéssica, pode passar ali pra me pegar um presentinho ali assim. Ai, que delícia! Pode ser aqui? Eu vou receber do nosso voluntário da Escola de Gestão Pública. Obrigada. Ai, que lindo. Obrigada. Amei, gente. Personalizado. Coisa boa. Mais uma vez, muito obrigado. Presente se abre, né? Obrigada. Nós que agradecemos. Foi uma honra. Prazer todo meu. Estar aqui com você, Prazer todo conhecer seu meu. trabalho. E vamos nos falando mais, né? Ai, quando Valeu, quiser gente. também. Até a próxima. Beijo, até. Tchau, pessoal.